Olá pessoal, bom dia. Eu sou Anne, sou professora graduada em letras, português e inglês. Dou aulas de inglês há mais ou menos 15 anos. E eu sou também uma apaixonada por literatura, livros. Amo falar sobre livros, amo ler livros, participar de clube do livro. E hoje eu vim trazer para vocês os livros que me formaram como professora e como leitora. Desde muito tempo, são os livros que eu acredito que são essenciais para uma formação do leitor. Então, eu vou já começar mostrando para vocês os meus top, não sei quantos eu tenho aqui, são mais de 15, eu acho. Top 15 livros que eu acredito que tenham que fazer parte da vida de um leitor, né? Então, eu vou começar com um que já na época da primeira leitura já me impactou muito. Essa versão está em inglês, Brave New World, mas é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu lembro de ter lido ele na faculdade e, assim, foi uma explosão de impacto que eu tive no momento da leitura dele e mudou meu pensamento, mudou a minha visão das coisas, enfim, na época da faculdade. Então, eu depois, mais adiante, eu reli ele em inglês. Inclusive, eu tenho um livro, um clube de livro de leituras em inglês. Vou deixar um link aqui embaixo para vocês. E a gente teve um período que nós lemos também ele em inglês, só que é um nível um pouco mais intermediário avançado. Então, Admirável Mundo Novo é a minha primeira indicação da minha primeira formação como leitora. Depois, mais adiante, que não poderia faltar, é o clássico dos clássicos, 1984, George Orwell, que também foi para mim wow, mind-blowing, né? Também li na época da faculdade, reli muito tempo depois. Só que para mim esse aqui é um livro que eu volto sempre, voltei muitas vezes para reler. E vi o filme também, quem não viu o filme eu sugiro também assistir. Esse livro aqui é um xodó meu e ele continua sendo impressionantemente moderno, né? Uma leitura fluida que te prende e que te faz viajar de uma maneira assim que, uau, o que aconteceu, né? Ele escreveu esse livro em 58, imaginando o mundo em 1984. Então, se tu ainda não leu esse livro aqui, fica a minha indicação. O próximo também do Orwell, que é uma fábula, né? A Revolução dos Bichos. Para mim também esse livro foi assim muito divertido e ao mesmo tempo me fez pensar muito, que ele trata de questões sérias, mas de uma forma divertida, né? Porque são animais que conversam, que falam numa fazenda, e esses animais são a princípio tratados pelo dono, mas em seguida eles se revoltam contra o dono da fazenda. Então há toda uma alegoria e metáforas aqui muito interessantes sobre os funcionários e o dono da fazenda. Esse livro aqui, ele é bem curtinho, você pode ler assim em 2, 3 sentadas, que é uma fazenda tomada pelos bichos. É a revolução mesmo, Revolução dos Bichos, George Orwell. Também lemos no Clube do Livro de Inglês, sugiro que esteja na lista de vocês. O próximo que marcou a minha vida demais, e todos os que eu trago aqui são livros estrangeiros, tá? Comecei por essa lista, para depois partir para os livros nacionais. Então, essa lista que eu tenho aqui só são de livros internacionais, estrangeiros, tá? Falando agora de América Latina, que eu amo demais, é uma das minhas escritoras favoritas da vida, e o livro que realmente impactou toda a minha adolescência e a juventude depois, relendo novamente ela, é Isabel Allende, A Casa dos Espíritos. Cara, esse livro aqui, não sei nem o que dizer, porque preciso voltar a ele e ler com mais calma de novo. Só sei que ele foi muito impactante para mim, assim, porque foi lido durante a faculdade, depois eu peguei novamente, mas tenho a sensação de que devo voltar para ele em determinado momento. Também existe um filme que é estrelado pela Meryl Streep,
vale muito a pena. O filme também eu achei muito, muito bom. Então vale a indicação. Isabel Allende sempre na lista dos clássicos dos clássicos. É a escritora, é o nome da literatura da América Latina. Ainda da América Latina, não podia faltar o nosso queridinho Gabriel Garcia Marques e 100 Anos de Solidão. Eu levei muito tempo para começar a ler esse livro. Na verdade, bom, continuando na lista de livros aqui da minha formação como leitora e professora, eu estava falando do Gabriel Garcia Marques, né, 100 Anos de Solidão. Esse é um livro que não pode faltar na sua prateleira, na sua lista de leitura da vida. Esse é um livro que, como eu falei, demorei muito para começar a ler, porque eu tinha um certo receio, né? Achei que eu não ia entender, que eram muitos personagens. Li muita coisa sobre, né? Que eram muitos personagens com o mesmo nome, enfim. Mas eu pensei, eu vou dar uma chance. Mas isso já faz um tempo, eu acho que foi na época da pandemia, que eu resolvi, não, vou ler e vou dar uma chance. E realmente ele me arrebatou de um jeito que, do lado de Isabel Allende, Garcia Marques é o meu autor favorito da América Latina. Eu gosto muito também de um outro dele chamado Crônicas de uma Morte Anunciada, que é um outro muito famoso, né? Eu amo ele. E Amor nos Tempos do Cólera, também dele. Mas eu acredito que, para mim, 100 Anos de Solidão é, assim, um xodó, né? Assisti a série da Netflix que foi lançada recentemente. Achei que a série fez muito jus ao livro, né? Embora seja muito complicado e complexo colocar todos esses personagens dentro de uma série, né? Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho. Ainda assim, acredito que nada substitui a leitura deste livro, principalmente, porque são histórias complexas, são várias famílias, é uma família com várias pessoas, com várias outras famílias, com vários nomes muito parecidos. Eu vi sugestões de pessoas que diziam que tu tem que montar uma árvore genealógica antes de começar a leitura ou conforme tu vai lendo. Não fiz isso, eu fui assim por conta e tem muitas partes marcadas. Eu amo esse livro aqui, meu xodó. Esse aqui saiu pela editora Record, então eu sugiro Gabriel Garcia Marques. O próximo da lista vem dos Estados Unidos, da Alice Walker, que eu amo demais. Esse livro aqui também não sei nem o que dizer, porque é o meu livro favorito um dos favoritos da vida, que é A Cor Púrpura, né, de Alice Walker. Começando por... bom, tem as questões de racismo, que são muito tratadas e aprofundadas nesse livro, mas eu acho que ainda antes disso tem uma questão de gênero muito forte aqui. Então ela trata das questões de abuso doméstico, né, pelo pai, que depois ela descobre que não é o pai, e o livro já começa assim na primeira página, assim, ó, é uma pancada, e é escrito por uma menina que escreve cartas para Deus. Então ela começa, o livro tá todo riscado, todo marcado. Eu gosto de fazer isso nos livros. Então em todos os capítulos, ela começa, outras páginas, ela começa assim, querido Deus. Então ela começa a contar a história dela e explicando o que ela quer, né? Eu não sei, esse livro assim foi muito impactante para mim. Eu acho que eu vou precisar ler ele no original, também em inglês, principalmente em função da linguagem que é utilizada aqui. É uma linguagem muito coloquial, informal. De primeira, o leitor pode ficar um pouco confuso e abandonar a leitura, que eu já ouvi de alguns alunos meus dizendo, não vou ler, porque começa dizendo assim, nós fumo, nós foi, eles foi, entendeu? Então tem essa questão linguística que ela, propositalmente, a autora usa nesse livro, que eu gostaria de fazer uma comparação com o inglês. Então, estou esperando a minha versão em inglês chegar para eu fazer essa análise. E ela começa assim: é melhor você nunca contar para ninguém, só para Deus. Isso mataria a sua mamãe. Então ela começa, querido Deus, eu tenho 14 anos.
eu sou, aí arriscado, aliás, eu sempre fui uma boa menina. Quem sabe o senhor pode dar um sinal para eu saber o que está acontecendo comigo? Que é para eu saber. Na primavera passada, depois que o nenê Luiz chegou, eu escutei o barulho deles. Ele estava puxando o braço dela. Ela falou ainda muito cedo: Fonso, eu não tô bem, até que ele deixou ela em paz. Uma semana depois ele foi e puxou o braço dela outra vez. Ela falou: não, eu não vou. Você não vem já meia hora e tô morta. E todas essas crianças. Enfim, são questões de abuso muito fortes nesse livro. Ela fez um trabalho magistral. Eu não sei, são tantas questões aqui abordadas e ele é um livro de fácil leitura, apesar dessa linguagem, né? Então, assim, a leitura é fluida, você vai sentindo o que vai acontecendo, depois acontece uma amizade entre ela e uma outra mulher, e aí ela descobre que esse abusador dela, na verdade, não é o pai dela, é um padrasto, né? E ela tem filhos desse abuso. Então, é uma recomendação forte, mas tem que fazer parte do teu repertório como aluno ou como leitor, não pode faltar a Corpo. E tem filme também, eu ia falar movie, tem filmes também, adaptações musical, o último que saiu foi musical, mas ainda prefiro a adaptação do filme, que foi estreado pela Oprah Winfrey, e a Whoopi Goldberg, se não me engano, então vale muito a pena esse livro. Bom, o meu queridinho da vida também é o Diário de Anne Frank. Esse aqui também está em inglês, The Diary of a Young Girl, que a gente leu no Clube do Livro de Inglês também. Bom, eu sou apaixonada por essa história desde a adolescência, né? Eu não sei se é uma questão de nome, que eu me identifiquei muito com ela e eu adorava ler todas as coisas que eram relacionadas à guerra. Então, durante esse período, assim, tudo que foi produzido depois, eu sempre procurei saber e estar por dentro, né? Literatura e história sempre andam muito juntas. Então, esse livro aqui continua sendo, assim, um xodó da minha vida, o Diário de Anne Frank. Tá no meu coração. Também discutimos ele no Clube do Livro. Depois, mais tarde, eu fui ler esse outro aqui, que é Os 7 Últimos Meses de Anne Frank, que relata, então, a partir pelos olhos da cuidadora, né, a mulher que trabalhava para a família, né, então ela que relata como foi essa relação deles, então tem imagens, né, o quanto ela, às vezes que ela subia para dar comida para a família, ou se encontrar com eles, tem toda a parte histórica, imagens aqui da Holanda. O livro é sensacional, pouca gente fala dele, tem fotografias, e aí é relacionado com a história, que eu amo, né, eu amo demais. É Miep Gies. Miep Gies foi a pessoa que esteve muito próxima à família da Anne Frank enquanto eles estavam escondidos no anexo, em Amsterdã, né. Eu cheguei a visitar esse lugar, e foi, assim, um momento emocionante da minha vida, que eu zerei a minha vida, na verdade. Então, tudo que é relacionado a ela e a guerra, eu sou muito fã. Essa história é triste também, infelizmente é triste, mas é bom a gente ler para não esquecer, né? Fica aí a minha dica. Tem mais um livro, assim, que pra mim foi bem chocante, e é da literatura norte-americana também. Me desculpem que eu tenho aqui muitas versões em inglês, mas esse aqui é The Scarlet Letter, que é a letra escarlate. Esse livro também é um clássico da literatura americana, né? Escrito pelo Nathaniel Hawthorne. Também foi um livro que eu analisei muito no período de faculdade, pós-graduação, enfim. Acredito que ele não deixa de ser um pouco atual em função da crítica e do julgamento que a gente faz das mulheres. Essa mulher aqui, ela tem um caso com um padre e acaba gerando um filho, e como eles estão numa época que nada disso pode ser revelado, ela foge pro interior, né, e uma época muito puritana, enfim, Estados Unidos, na época do puritanismo, e aí ela é julgada e massacrada com essa letra escarlate que diz que ela é uma pessoa
sem princípios, sem escrúpulos e que, enfim, teve esse caso aqui que não é aceitável pela sociedade. Muito chocante, vale muito a pena. Não tem a versão em português, porém é de fácil acesso. Acredito que a leitura em inglês, essa aqui é original, tá? Então não é nem adaptada, é um pouco mais difícil. Agora, uma escritora, assim, muito falada ultimamente, que eu amo demais, descobri ela na pandemia e tenho lido a partir de então tudo sobre ela, que é a Bell Hooks. Esse livro, Ensinando a Transgredir, agora quem sabe eu fale mais diretamente para professores do que para alunos. Se eu pudesse ter lido esse livro antes de ter começado a minha vida como professora, se eu soubesse, teria lido. E muita coisa mudou na minha vida depois dessa leitura, que aqui ela vai fazer todo um panorama sobre a educação e ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade. Então a Bell Hooks ela é muito crítica em relação ao sistema de educação, as questões de racismo, da mulher, do local da mulher, do ensino de línguas. O que me pegou bastante foi exatamente a parte do ensino de línguas, né? O porquê que a gente tem que aprender inglês, o porquê que o inglês sempre foi a língua dominante. Eu, como professora de inglês, até me questiono isso também, né? Então, quando eu cheguei nessa parte aqui dela, que ela fala da língua, olha só, tá tudo sublinhado, tá tudo completamente marcado, escrito, e o que ela fala sobre a língua, né? Essa é a língua do opressor, mas preciso dela para falar com você. Nunca o esqueci, talvez não conseguisse esquecê-lo nem que tentasse apagá-lo da memória. As palavras se impõem, lançam raízes na nossa memória contra a nossa vontade. As palavras desse poema geram na minha memória uma vida que eu não pude abordar nem mudar. Ela está falando de um poema que chama The Burning of Paper Instead of Children, queima de papel em vez de crianças. E a questão central aqui é por que o aprendizado da língua inglesa é tão importante, por que os povos, principalmente os povos de origem africana, não podiam falar a sua língua, né? Não podem ainda em muitos momentos falar a sua própria língua e tem que se comunicar em inglês, né? Sendo a língua dominante, né? E para ela, essa é a língua do opressor. Mas eu preciso dela para falar com você. Então, o oprimido precisa da língua do opressor para se comunicar com ele. Esse livro eu li na época do mestrado e realmente foi algo assim muito avassalador para mim como professora de inglês pensar a partir disso, né? Que eu até na época eu pensei, bom, eu vou até deixar de ser professora de inglês porque isso aqui foi tão impactante para mim. Enfim, olha só como tá tudo marcado, tudo escrito. Eu amei demais. Isso que eu estou falando só a partir do que ela fala sobre o ensino de língua. Ela tem outros pontos aqui, muito interessantes. Para quem é professor ou tanto alunos, ela fala sobre estudos feministas, marquei tudo também, sobre o espaço da mulher, a solidariedade feminina, teorias com práticas da liberdade. Ela e o Paulo Freire escreveram muita coisa juntos, mudanças e reformas no ensino educacional, né, a pedagogia engajada, e ela vai atrás da pedagogia do oprimido, do Paulo Freire. Ela faz mais todo um abocanhado do que ele defendia muito e que ela também defende. Então ela vê o Paulo Freire como um mentor dela, realmente, né? Mas essa parte da língua aqui é impressionante, assim, o quanto eu marquei. E aí, bom, vai de cada um, assim, mas sugiro aos professores, leiam essa obra, porque ela é transformadora. Para mim foi transformadora. Depois temos ainda um livro que fez parte do meu clube do livro de inglês também. E esse livro eu posso comparar com um livro brasileiro muito famoso. Eu acho que eles andam pelo mesmo caminho, assim. Esse aqui é The Grapes of Wrath, ou seja, as vinhas da ira,
todo mundo já deve ter ouvido falar, né? É um clássico da literatura americana, fez parte do nosso livro no clube de leitura. Esse aqui é um nível 5 do nível Upper Intermediate ou Intermediate. Leitura um pouco mais difícil, mas assim, vale cada momento, porque é toda uma trajetória de uma família na época da recessão dos Estados Unidos, em que eles atravessam o país em busca de melhores condições de vida. E aí isso me fez lembrar de Vidas Secas. É o livro brasileiro que eu relaciono com esse, né? Que é a travessia da família, toda a jornada da família, né? Em busca de melhores condições de vida. Paupérrimos, sem comida, somente com o carro, com as coisas deles. Eles vão atravessando todos os Estados Unidos, da costa leste à costa oeste, porque lá na costa oeste há promessa de vida farta, a promessa de ouro, a promessa de fartura, abundância, emprego, trabalho. Então, a partir desse momento da recessão dos Estados Unidos, o grupo, essa família e mais amigos se juntam e fazem essa jornada que é triste, dolorosa e bem forte. Gera muitas discussões, muitas boas discussões, e sugiro a leitura de As Vinhas da Ira, um dos meus favoritos. Um companheiro meu de vida já, desde a época de que eu comecei a estudar letras, né? E vem vindo e eu releio e volto e sempre acho coisas novas nele, é Hamlet. Não podia faltar um livro do Shakespeare, né? Como um clássico para mim, pelo menos clássico da literatura inglesa. E, claro, fizemos toda uma análise na época da faculdade. Mas toda vez que eu vou reler a obra, eu ainda encontro coisas que eu não tinha encontrado antes. E aí eu vou pro Karnal, vejo os vídeos do Karnal e leio o que ele escreve sobre, e eu ainda não consigo decifrar tudo que esse livro traz, de tanta coisa que tá implícita aqui, que tá escrita entre linhas, ou em cada avaliação, né, eu vou sentindo que eu acho alguma coisa nova. Então Hamlet é um livro, assim, para quem tá nessa área de letras, ou para quem gosta da literatura inglesa, enfim, não pode esquecer do Hamlet, querido. Depois, vou para os dois últimos. Um que eu descobri na época da pandemia, aliás, e que virou minha deusa, ídola, estou fã número 1, que é da Chimamanda. O meu trabalho do mestrado foi sobre a obra americana da Chimamanda, mas foi este livrinho aqui que me levou até ela, O Perigo de uma História Única. Eu simplesmente fiquei apaixonada por ela, apaixonada pela escrita dela, que esse livro, pequeníssimo, curtíssimo, que na verdade é um TED Talk, né, que foi transformado em livro. Tu pode acessar o link do TED Talk, vou deixar aqui embaixo também. Então ela deu essa palestra em formato de TED Talk e depois ela transformou ele num livro. Isso aqui é ouro, gente, isso aqui é ouro. E eu indico para todas as pessoas da face da terra, pelo amor de Deus, leiam Chimamanda. E ela está nesse momento na Bienal do Rio de Janeiro, né? Queria muito estar lá. Chimamanda é Chimamanda. Depois dela, assim, nada mais me comove, não consegui, tive uma ressaca literária imensa depois do Americana, que eu devorei também, não tô com ele aqui, mas ele tá totalmente marcado, porque eu analisei muito a obra dela em Americana. Mas foi esse livrinho aqui, ó, pequenininho, que me levou até ela. E eu agradeço até hoje, porque ele é imperdível. É uma história sobre estereótipos, a ideia que a gente tem de determinado povo, de determinado país, a generalização que a gente faz. O que a gente faz, às vezes, é ouvir um lado da história e não ouvir o outro, né? Então, aqui ela diz aqui que as histórias foram usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar a dignidade devastada. Nossa, assim, Chimamanda, ele tá todo escrito, todo devorado, todo sublinhado, amo fazer isso. Ela fala um pouco de cada país, assim, mas tu pode generalizar, enfim, sobre estereótipos demais. Bom,
E por último, o livro que eu mais me emocionei até hoje na vida, de toda a pilha todos que eu mostrei aqui pra vocês, todos eles e os demais aqui. Eu acho que o livro que me fez chorar de verdade foi Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu li esse aqui, tá na versão adaptada de inglês também, Les Misérables, não sei se é assim que lê em francês, enfim, né? O escritor é francês, mas essa leitura aqui é arrebatadora, te emociona do início ao fim. Confesso que eu chorei quando eu li esse livro, já faz um bom tempo, preciso retornar a ele. É uma história demais, assim, ela é muito, muito tocante. Deixei por último porque é o meu livro, assim, um xodó do coração. Leiam, se vocês se emocionam facilmente assim como eu. Sugiro essa leitura. É uma história triste, mas que vale a pena a gente ler, porque existe uma vida antes dos Miseráveis e uma outra vida depois dos Miseráveis. Ele muda a tua perspectiva, a tua cabeça, o teu modo de pensar. Então fiquem aí as minhas indicações de leituras de livros estrangeiros. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!